Natal, bicho! Bom Natal, felizésimo Natal. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Aposto que no Natal passado nunca imaginaram que estariam vivos neste Natal. Até Então, há 2 perderam. anos atrás, Opa, onde é que já isso já vai. vai? Pois é, nós começamos mesmo por desejar aos nossos ouvintes um felicíssimo Natal e esperamos que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir agora estejam a ouvir em podcast, não é? Claro, por amor, de que Deus, tristeza. é dia de Natal. Quer dizer, ou tristeza ou Mas- muita alegria. Uma Exatamente. noite que se prolongou. Tal e qual. Ou então, para as pessoas que estão a ouvir em direto e que já levantaram o cu da cama a esta hora, o nosso obrigado, porque seguramente têm profissões que são importantes no Natal e que estão a trabalhar. Oh, é verdade. Ou se calhar são os calões, estão a ouvir rádio. Também pode Está a ser. fazer Uma espécie de castigo. Mas olha, a todos um bom Natal. Bom Natal. Agora, se as pessoas que nascem no Natal são sempre especiais, nós já sabemos isso, não é? Por ser eu. Oh, menino. Como vamos ver a seguir, as que morrem no Natal não são menos especiais. Vamos lá ver. Tiago, por favor. Onde é que a gente vamos? Isto é suspeito. Isto é muito suspeito. Pois é, neste dia de Natal, em 1977, morria em Corsier-sur-VV, Parece muito bom. Pode na ser. Suíça. Aquele VV que vem nas é onde é a Nestlé. Morria aos 88 anos. Que velho, pá. Xiça. Que velho, Bem pá. bom. O que é que terá andado Aproveitou a fazer até à última. É a última. Estamos a ouvir uma parte do seu trabalho, claro. Falamos do ator, realizador e compositor inglês Charlie Chaplin. Nunca aconteceu. Nunca tinha Oh, sido. Deus É um meu. belíssimo presente de Natal. Amo. Também, é verdade. O Charles Spencer Chaplin nasceu em 1889 em Londres. Portanto, nasce ali, já não vou dizer no olho, mas ainda durante a época vitoriana. É engraçado, uma figura que depois atravessa. Quase que nos chegou. 67, claro. Mas não Mas sei. de facto, nasce ali naquela Londres vitoriana que nós imaginamos terrível. Sim. Aliás, ele teve uma infância péssima. Os pais eram ambos artistas, com sucesso, tanto também como o pai, mas gente que vivia com muito pouco dinheiro. Ou gastava muito ou não. Enfim, a infância dele foi mesmo marcada. Decadente, não é? Decadentista. Sim, por uma miséria grande. Tanto faltava do dinheiro dos pais, depois a saúde da mãe, ele também perde o pai relativamente cedo. A mãe tinha uma saúde mental muito, muito instável, foi internada várias vezes e ele ainda passa 2 vezes por um orfanato. Enfim, mesmo uma história de Charles Dickens que se lesse dizia que exagero. Parem. Exatamente. Basta. Isto É boa essa agora. Essa agora foi boa. Please. Sim. Ele vai se estrear aos 5 anos de uma maneira muito especial. A mãe que cantava está no palco e estava muito doente da garganta e tem, não sei se uma fifia, mas começa a não conseguir cantar. O público começa a fazer e alguém sabia que o miúdo era muito talentoso, atirou Vais tu. o Charlie Segue. Chaplin Segue. ao palco e ele lá vem substituir a mãe a fazer um número qualquer com uma criança, não é? Aos Uma 5 gracinha, uma gracinha, exatamente. E depois vai continuando sempre a mostrar um talento enorme, como não podia ser de outra maneira. E aos 12 vai entrar na sua primeira produção a sério, como entertainer, não é? Cantava, dançava, fazia aquelas coisas todas. E vai começar uma carreira que no início do século, logo a abrir, estamos mais ou menos em 1910, ele já é uma das grandes estrelas inglesas, muito miúdo mesmo, muito Impressionante. miúdo. Muito miúdo. Para teres uma ideia, há uma história engraçada. Em Inglaterra, em 1915, já ele tão famoso que fazem um concurso de sósias. Sabes, lookalikes. Sim, sósias sim, do sim, Charlie sim, Chaplin. sim. Já vi isso em fotografias. Claro, ele é uma figura Já tão vi isso em reconhecível. fotografia. Mas isto ainda era antes dele criar a sua famosa Sim, sim, personagem sim. Charlot, como nós chamamos cá Charlot, que no fundo é só Little Trump, é como se chama em inglês. Mas já vamos lá. Estamos em 1915, há um concurso destes lá em Inglaterra e ele, devia ser uma pessoa muito divertida, resolve concorrer e ficou em 3º lugar. De si próprio. Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era ele. Não é? Oh, E ele pá. ficou em 3º lugar e foi para casa a olhar para o primeiro, E a que era mais rir-se. parecido que ele. Exatamente. Isso é incrível. E, entretanto, claro, sabemos, ele vai para a América, já uma estrela inglesa, mas vai para a América. Tudo isso ainda como um artista de palcos, não é? De palcos, sim, de palcos, ainda antes do cinema, sim. Sim. E o sucesso dele é logo imediato e vai entrar, claro, vai fascinado com a ideia do cinema, não é? E vai fundar até o seu próprio estúdio, United Artists, e esta ideia, porque ele era um tipo tão especial que eu acho que às vezes nós nem conseguimos abarcar
quão diferente, especial e único foi o Charlie Chaplin. Conseguimos sempre ver uma parte, e sabemos que ele é incrível, mas ele, ainda em Inglaterra, e mesmo no início da sua carreira na América, ele tinha uma visão que era diferente de toda a gente à sua volta, que lhe diziam, aquele clássico, isso não funciona, isso tem que cantar isto, tem que cantar aquilo, e o Chaplin vivia horrorizado com isso, é tipo, não, quer fazer outra coisa completamente diferente. E então, o sucesso inicial na América vai deixá-lo rico, e ele de facto fez muito dinheiro, e vai permitir-lhe uma liberdade criativa total, a que ele nunca se torceu, nunca se vergou perante isso. E esta ideia de conseguir criar o seu próprio estúdio, no caso a United Artists, aquele UA que nós vemos em todos os filmes, víamos porque já não existe, vai ser a sua grande liberdade, e que deixou-nos a sua grande herança por causa disso, e não ter alguém que os partilhasse. Ele vai se lançar nos filmes mudos, também é o que havia, e vai criar esta sua personagem eterna e quase património da humanidade, que é o Charlot, que se chama em inglês simplesmente o Pequeno Vagabundo, de Little Tramp, mas que cá chamamos Charlot, copiado dos franceses. No Brasil, por exemplo, é o Carlinhos, tem esses nomes pelo mundo todo, e é uma figura muito identificável, não é? Os pés de lado, a bengala, o bigode, o chapéu, roto, mas é, de facto, aliás, é preciso dizer que em todos os filmes, o Charlie Chaplin era um perfeccionista muito grande, e por isso é que ele escrevia o guião, escrevia a ideia, realizava, era muitas vezes o protagonista e compunha as suas próprias músicas. Nós estamos a ouvir a banda sonora do Limelight, Luzes da Ribalta, escrita, composta por ele, e só não tocou ele, porque já não dava. Não consegui. Para mim, tudo ao mesmo tempo já tentou tocar uma tuba com os pés e já não dava. Homem incrível, sim. Agora, esta figura, vamos chamar-lhe o Charlot, que é como nós conhecemos aqui, que é esse tal vagabundo, não é? Era, no fundo, quase representava o underdog, não é? Os lixados da vida, numa altura em que a classe operária vivia pessimamente, quer dizer, estávamos a criar o capitalismo estava a nascer. Esses conceitos estão a nascer, não é? Estão a nascer, sim, e ele vai criticar muito estas ideias do Ford, que criou a linha de montagem. Ele tem um filme sobre isso, Tempos Modernos, onde ele faz a inutilidade de apertar uma porca, enfim. A ridicularização tudo, sim. Portanto, aquilo é um herói, um anti-herói, um trapalhão, é quase, representa ali a parte que está lixada da humanidade, porque os seus filmes eram carregadíssimos, mesmo que nós os vejamos só como objetos cómicos, eram carregadíssimos de críticas sociais ferocíssimas. O tipo, claro. Sim, sobretudo ao capitalismo, claro, As Luzes da Cidade, Os Tempos Modernos, esses filmes assim. Portanto, era um homem com uma consciência social enorme. Tão grande que chega depois à política. Ele começa a ver o surgimento dos movimentos nazis e fascistas em Itália e na Alemanha, e em 1939 resolve realizar O Grande Ditador, escrever e realizar. Olha que ano. Exatamente. O filme só sai em 1940, ele leva ali um ano a realizar. Ele às vezes levava muito tempo a fazer um único filme, por ser tão perfeccionista, não é? Ele, com alguma relutância, muda para os filmes falados, não porque tivesse qualquer preconceito, mas porque achava que a sua arte, o seu tipo de arte, se exprimia melhor sem falas. E nós quase percebemos isso. Sim, e a confusão do próprio meio. Durante esses anos foi uma... Aliás, vemos isso expresso em filmes como Singing in the Rain, que tem uma confusão de isto só a atrapalhar, não queremos isto no nosso meio. Tal e qual. Porque não tinha a ver com uma limitação técnica, era uma liberdade artística que ele considerava assim. Aliás, os primeiros filmes sonoros dele são sonoros, têm música, mas não têm necessariamente falas. Sim. É engraçado, é muito engraçado fazer isso mesmo. E ele vai fazer O Grande Ditador, claro, um filme onde ele faz de um ditador, não é? Acho que todos vimos este filme. E ele disse em entrevistas: precisamos de ridicularizar o Hitler e de denunciar o fascismo. Isto ainda antes de instalar a guerra, pois em 40 já tinha começado a guerra, mas ainda antes de se saber o horror que vinha aí nesses últimos 5 anos. Claro, isto vai junto, esta ideia de criticar a sociedade, o capitalismo, o fascismo, isto e aquilo, vão começando a criar alguns anticorpos na própria América. Como não? Claro. Objetos mundialmente... Claro. Portanto, ali começa a haver essa fase assim, e depois ele tem alguns escândalos pessoais. Ele tinha mulheres francamente mais novas do que ele, casou 3 vezes. Há uma tipa que faz-lhe uma coisa de paternidade, diz: ele é filho, ele é o pai do meu filho. Aquilo levou um escândalo grande na América, uma América muito conservadora, e isto acabou por lhe arruinar de facto a carreira
na América, ele cai em desgraça e depois, nos anos 50, é apanhado nas malhas do tal macartismo que nós já falámos aqui, caça às esta bruxas. caça aos comunistas. Ele nunca tinha pedido a nacionalidade americana e, portanto, põe-se ao fresco e sai da América, onde nunca vai voltar uma vez, penso eu que na vida, não sei se voltou outra. Ele vai viver para a Suíça com a sua terceira e última mulher, a Ona O'Neill, acho que toda a gente sabe, a filha do Eugene O'Neill, que vai ser mãe dos seus 8 filhos. Ele já tinha mais, mas de 8 filhos têm juntos, incluindo a atriz Geraldine Chaplin, também toda a gente conhece, que é bastante parecida com o pai, graças a Deus. Graças. Tinha ganhado mais ser parecida com a mãe, que era mais interessante do que o Charlie Chaplin como homem. Mas isto digo eu também. Há imagens dele jovem. Era assim, ele jovem. era. Aliás, parece sempre no nosso imaginário uma distância enorme de quem era o homem mesmo e quem foi essa figura. Ele Graficamente era tão diferente. Tão diferente. Do Charlot, é verdade. E ele faz filmes mais tardiamente. Ele fez muito poucos sem essa personagem. Mas faz. O Luz da Ribalta é um filme muito autobiográfico que eu aconselho quem não viu ainda, que ele faz já mais tardiamente, anos 50. E tem assim outro filme onde interpreta outra personagem que não o Charlot. Sempre muito incrível. Mas ele de facto um homem muito diferente. Tu vês o Luz da Ribalta, não tem nada a ver com o Charlot que nós conhecemos. É tão impressionante, Hugo. Os filmes dele parecem uma lança que atravessam uma criança de 3 anos ou 4 anos a um idoso de 80. Absolutamente. Tudo, está lá tudo. 100 anos depois, quase 100 anos depois, alguns deles. É mesmo incrível. Depois, a América vai fazer as pazes. A América depois faz sempre as pazes. Claro que remédio. Com uma super estrela destas, como não? E chamam-lhe em 1972 para receber um Oscar de carreira, disseram eles, pela sua contribuição para tornar o cinema a forma de arte do século XX, que é um statement incrível. Ele fica a pensar, será que vou, será que não vou? Porque eu tinha vindo magoado com a América, não é? De 20 anos antes, há 20 anos não ia à América, não é? Por aquela perseguição, por ser supostamente comunista, essas coisas todas. Mas ele vai, ainda cheio de vontade de fazer filmes, mas já muito frágil e bastante doente, mas resolve ir lá, apanha um avião e lá vai ele. Depois homenagearam, de facto, com esse Oscar de carreira, que se junta aos seus outros 4 Oscars, e é muito comovente, está no YouTube se quiserem vê-lo, muito velhinhos. Já vi. O público vai aplaudi-lo de pé durante os incríveis 12 minutos, é um recorde, é a ovação mais longa dos Oscars, 12 minutos. Bolas, ele é o cinema, não é? É mesmo, é tal e qual isso. Porque a juntar vamos lá fazer as contas. Ele estreia-se com 10 anos em 1899 e retira-se em 1975. São 76 anos de carreira. Ou seja, 12 minutos a juntar a 40 milhões de minutos em que ele foi aplaudido pelo público de todos os cantos do mundo. Em boa verdade, 40 milhões de minutos é imenso tempo, parecendo que não. Isto já há 15. Já, às vezes dizem é muito, Hugo. É que, e aliás, como ele foi apresentado nessa noite de gala em Hollywood, ele não contribuiu para o cinema, ele não faz parte da história do cinema, ele era, como disseste muito bem, o cinema. O Charlie Chaplin morreu faz hoje 46 anos.